Buenas, gurizada! Tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente tem mais uma aulinha sobre perspectiva e a gente vai rever um pouquinho os conceitos sobre perspectiva oblíqua, que ficou algumas dúvidas, tá? Utilizando uma metodologia um pouquinho diferente, mais fácil, para vocês compreenderem as linhas de profundidade do desenho aqui, tá certo? Vamos realizar esse desenho aqui, que é um desenho que tem bastante detalhes aqui para vocês desenvolverem um pouco mais a criatividade de vocês em casa, tá certo? Preparados? Vamos nessa! Desenho de perspectiva oblíqua a gente já sabe, tem dois pontos de fuga. O desenho de perspectiva oblíqua ele é diferente da perspectiva linear ou paralela, porque a paralela ela tem apenas um ponto de profundidade. Aqui nós temos dois. O principal exemplo é esse, é como se a gente parasse na esquina e víssemos duas ruas se afunilando em direções distintas. Por isso que se chama perspectiva oblíqua, porque nós estamos posicionados de uma maneira oblíqua para os objetos retratados, certo? Entendido isso? Agora aqui, ó, a metodologia que a gente vai utilizar é um pouquinho diferente, mas ela vai nos auxiliar. Por quê? Porque em todas as linhas guia aqui do nosso desenho, a gente vai utilizar esse barbante que fica bem em cima do ponto de fuga. Dessa maneira, ó, a gente consegue bater todas as linhas de profundidade do nosso desenho. Olhem só. Dessa maneira fica muito mais fácil da gente se orientar quando a gente está desenhando, já que esse é um desenho um pouquinho mais complexo do que os que a gente já fez nas aulas anteriores, tá certo? Estão preparados então? Vamos começar a atividade desse desenho, vou apagar tudo aqui e a gente começa passo a passo. Buenas, gurizada, vamos lá então para a parte prática do desenho. A gente vai fazer ele um pouquinho mais simplificado aqui por causa do tempo, tá certo? Mas isso não vai nos impedir de fazer um desenho bacana, ok? Primeiro elemento então importantíssimo, a gente já tá com eles aqui, né? Os dois pontinhos de fuga. Vejam que eu já colei eles aqui, ó, tá? Com uma fitinha bem na posição que eu gostaria que eles ficassem. E agora eu tenho que fazer o segundo elemento importante do desenho de perspectiva oblíqua, que é a nossa linha do horizonte, tá certo? Como eu tenho a referência aqui dos pontos de fuga, vai sem régua mesmo. Vai ficar um pouquinho tortinho, não tem problema nenhum, tá? Porque ela vai servir somente como guia, porque a gente vai apagar ela. Partindo do ponto de fuga lá, tá? Uma diagonal. Ó. Uma diagonal aqui pra gente já começar a traçar os elementos da rua. Essa rua vai ser um pouquinho diferente, a gente não quer ela tão pontuda assim, tá? Então a gente vai apagar aqui, ó, e aqui mais ou menos a gente traça uma linha reta. Essa parte de dentro aqui a gente já não precisa mais. Olha só, primeiro elemento que a gente vai fazer então, tá? É aquela casinha centralizada lá que nós tínhamos no nosso desenho. Então vamos traçar ela aqui, ó. Linhazinha, né? Ó. Vai subir reto, ok? E um meio triângulo lá, ó. Aqui e aqui. Feito isso, pessoal, agora a gente vai começar a profundidade da nossa casinha, tá? Como é que é isso? Olha só, mira lá no ponto de fuga, tá? Diagonal. Olha só, se eu pegar o barbante também vai dar a mesma coisa, ó. Vou vir com o barbante aqui. Mesma coisa, lá no ponto de fuga, tracei a linha, aqui ó, tracei linha, certo? Agora é o seguinte, lá na ponta, mesma coisa, ó, vai com barbante e depois só fecha a estrutura da casa. Muito simples, fazer isso agora são os detalhes, tá? Que eu deixo a critério de vocês. Feito isso, pessoal, vamos para o elemento lateral aqui. Portinha, né? Como ela tá mais distante, ó, ela vai ser um pouquinho menor do que essa daqui, tá certo? Ela tá um pouquinho mais ao fundo. E aqui, ó, essas linhas, ó, elas são apontadas lá pro ponto de fuga, tá certo? Aqui, ó. Fizemos aqui os elementozinhos importantes, tarará. Feito.
primeira coisa tá pronta. Agora vamos acrescentar um pouquinho mais nessa casa aqui, né? Vamos deixar ela um pouquinho mais elaborada. Aqui, ó. Diagonal lá, diagonal aqui. E assim a gente vai indo aos pouquinhos, ok? Quero dar uma profundidade nessa casa aqui. Olha só. Vai lá no ponto de fuga, não esquece. Traça a diagonal. Subiu a linha. Ó, aqui, ó. Cheguei nessa diagonal aqui, olha só. Mira lá no ponto de fuga, leva o teu barbante lá, ó. E pode traçar a linha, tá certo? Isso é importantíssimo para a gente não ter erro no desenho da perspectiva. Ó, levei lá, aqui ó, ficou um pouquinho abaixo, não tem problema, porque agora é o seguinte, ó, vai traçar a diagonal, ó, e aí aqui a gente fecha. Vocês terem uma dimensão aqui de como ela vai ficar. Em casa vocês fazem com mais detalhes aí, né? Mesmo porque estão trabalhando com grafite, o grafite ele de certa forma ele nos possibilita isso, né? Possibilita a gente deixar o desenho com mais textura. Aqui já não, aqui é bem basicão mesmo, tá? Fiz isso, pessoal, ó, dá pra fazer mais uma casinha aqui, ó, coisa rápida, ó, menorzinha, tá certo? Sempre levando no ponto de fuga, vocês não podem esquecer disso, porque é importante, tá bem? E aí eu acho que mais ou menos aqui a gente consegue encerrar a quadra, então ó, fechou? Ah, quer encerrar a quadra? Vem aqui, ó, e agora aqui, ó, começamos a fazer então, o nosso ponto de fuga ele tá aqui. A gente vai puxar ele para cá mais ou menos, ó. Mais ou menos aqui a gente já consegue a linha pra gente puxar para esse outro lado aqui o nosso desenho, certo? A partir dele então a gente consegue construir as casas, né? Base para a construção do lado esquerdo da rua, tá bem? Aqui, ó, pro lado de cá também, mesma coisa. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai traçar uma pequena linha reta, ó, linha reta, vou subir, uma linha vertical, completamente vertical, não pode ser torta, tá certo? E agora aqui, ó, meio triângulo aqui, pra gente fechar essa casinha, tá? Agora é o seguinte, ó, pra mim dar profundidade nela, vai no teu ponto de fuga lá, ó, aponta o barbante e a gente consegue. E aí, quanto mais longe tu levar a tua linha diagonal, mais longe tá, né? Mais profunda tá a tua casa. Ok? Se a gente quiser, ó, para não dar conflito, vocês estão vendo que essas linhas diagonais aqui elas bateram. Essa é uma problemática aqui do desenho de perspectiva, tá? É só eu descer um pouquinho mais essa linha aqui, ó, porque aí a noção de profundidade ela fica um pouquinho diferente, ó. Ó, desci aqui, ó, faço uma pequena diagonal, pronto, resolvi o problema, tá certo? E aí eu consigo fazer os detalhes da casa aqui, então, tá bem? Como aqui a gente fez linhas horizontais, tá? Vamos fazer uma linhazinha vertical aqui, pra gente marcar os detalhes aqui do nosso desenho. Ó. Essa parte aqui a gente está vendo de frente da casa, tá certo? Essa outra parte que a gente está fazendo aqui é a vista lateral, é a que tem profundidade, tá bem? Ó, então, ó, as linhas aqui, a distância elas vão ser maiores e a gente vai deixando cada vez mais juntinhos aqui, ó, que dá uma noção de profundidade um pouquinho maior. Buenas, pessoal, aqui eu fiz a estrutura central já, tá, de algumas edificações. Percebam que todas as linhas de profundidade, ó,
elas estão baseadas no meu ponto de fuga, tá certo? Seja no esquerdo, seja no direito. Tem mais ou menos esse ângulo, eu vou rebater esse ângulo do lado oposto aqui, ó. Tá certo? Rebati ele do lado oposto, cheguei mais ou menos aqui, fechei, tá certo? Lembre-se que no desenho nós temos uma ferrovia aqui, então a gente vai fazer ela rapidamente, tá certo? Vai lá no ponto de fuga e a gente vai traçar a primeira linha base, tá certo? Lembrem-se, no desenho de perspectiva, e principalmente nesse desenho artístico aqui, a gente tem que fazer uma diferenciação na linha. Então aquilo que está ao fundo, a linha é fininha, e ela vai ficando maior aqui, ó, em primeiro plano, tá certo? Isso acaba tornando o desenho um pouquinho mais dinâmico e tu dá mais profundidade para ele à medida que tu vai desenhando, tá certo? Fizemos a primeira linha, então agora a gente vai fazer mais uma linha aqui, ó, bem próxima, ó, fininha lá na ponta, vai ficando maior para cá, ok? Mesma coisa do lado de cá. Então, ó, tá fininha lá no início, ó, maior aqui, certo? E aí, ó, seguinte, mesma coisa a gente vai bater do lado de cá, ó. Fazer mais uma terceira linha aqui. Essa é a parte de cima do trilho, essa é a parte lateral. E aqui, ó, a gente vai bater mais uma então. Ó, parte de cima do trilho e a parte lateral. Tá bem? Agora é o seguinte. Vou fazer os primeiros trilhos aqui, eles são os mais importantes, tá? Eles têm que estar retinho e tem que estar com todas as características bem alinhavadas aqui para o desenho ficar legal. Os primeiros, o restante a gente faz, né, a la revesgueio, tá? Olha só, aqui tem uma pequena, ó, uma pequena elevaçãozinha aqui que a gente faz, ó, uma pequena textura para dar uma noção legal para esse trilho aqui. No outro tinha mais, né, mas esse eu vou fazer menos trilhos porque eu tô com preguiça, tá certo? Aqui, ó, e eles vão diminuindo também, tá? A espessura conforme eles se distanciam do ponto de vista do observador. Lembre-se, aquilo que está mais próximo do ponto de vista é maior, aquilo que está mais distante é menor, mais fininho e mais próximo, tá bem? Ah, professor, tá um pouquinho torto, não dá a bola, a gente já tá no meio do desenho, tá? Vamos à frente que vai dar certo, ok? Ó, aqui eu vou começar pela parte de baixo. Eu fiz muito próximozinho ali. Ó, aqui mirou sempre lá no ponto de fuga, diagonal. Ó, diagonal. Aqui. Ó, nunca façam esse aqui maior do que esse, tá? Porque isso vai dar um problema de perspectiva que não é legal. Tá certo? A tendência é vocês irem diminuindo conforme a gente vai subindo aqui no nosso desenho, certo? Ó, aqui, ó. E aí, ó, quando vai pegando confiança, já não vai utilizando a régua mais, já era. A régua é só nos primeiros passos aqui pra gente ir fazendo os detalhes de uma maneira mais coerente, né? Depois a gente vai no olho mesmo, tá? Daquilo que tu tá fazendo, tá? Ó, deu. Vamos fazer uma edificação aqui, ó. Ó, uma edificação aqui, tá? Sobe um pouquinho mais aqui. Ó, leva lá no ponto de fuga. Subiu. Ponto de fuga, ó, diagonal, fechou. Aqui a gente pode cortar um pouco, certeiro, tá? Fizemos alguns detalhezinhos lá, detalhezinhos bem básicos assim. Só tomem cuidado no seguinte, ó, todos os objetos que vocês forem fazer em primeiro plano para cá, mais próximo do ponto de vista do observador, vocês têm que fazer eles sempre, tá, com um rigor um pouquinho maior. Por quê? Porque ele é a primeira coisa que o observador está vendo.
no chão, diferente do outro, eu acho que tinha uma outra edificação pra cá, a gente não vai fazer, porque a gente tá com preguiça no momento, tá? Então aqui, ó, no fundo, o que dá pra gente fazer, ó? Dá pra gente fazer uma vegetação, ó. Faz uma vegetação lá no fundo, aqui, ó, que já já a gente vai fazer um detalhezinho, tá? Ó, deu, fez uma vegetação, aqui, ó, tá bacana. Buenas gurizada, a gente voltou aqui então com o nosso desenho de perspectiva oblíqua, passou-se 2-3 minutinhos aqui, eu consegui adiantar algumas estruturas, tá? Mas percebam, a lógica ela é sempre a mesma, tanto na perspectiva linear como na perspectiva oblíqua, a referência sempre de profundidade vai ser os nossos pontos de fuga. Aqui eu tenho o PF1 e aqui eu tenho o PF2. São os dois pontos de profundidade que eu tenho nesse desenho. Até aqui, a faixa de pedestre ela está baseada lá no ponto de fuga também, tá certo? Então todo detalhe que eu faço aqui gira em torno dos pontos de fuga se eles estiverem, né, dentro da lógica da profundidade. Agora aqui, rapidamente para a gente finalizar então, tá? Fazer alguns detalhes. Aqui eu vou fazer uma plaquinha, tá? Aquelas plaquinhas avisando que tem a passagem de trem. Nós temos a cruz aqui, inversa. Temos os sinais de luz, de iluminação. Tá? Meu canetão já tá indo. Então, só fazer uns detalhezinhos aqui, tá? Ó, a rua nunca deixa em branquinho assim. Façam os detalhes no chão, tá? O desafio que eu vou deixar para vocês, que nem eu fiz no outro desenho, tá? É o seguinte. Aqui eu quero que vocês façam uma locomotiva vindo, tá? Como se ela estivesse vindo aqui de trás, ó, tá? Ela tá fazendo uma curva e ela tá de frente para nossa malha férrea aqui. Quero ver se vocês conseguem fazer, tá certo? A outra coisa que eu não fiz aqui foram as nuvens, né? As nuvens, lembrem-se, ó, quando elas estão mais profundas elas são menorzinhas. Então, ó, são linhas curvas. Ó, bem pequenininhas que a gente faz lá ao fundo. São linhas curvas e irregulares, certo? Ó, quanto mais profundo o desenho, menores elas são. E aí, à medida em que a gente vai progredindo, elas vão ficando um pouquinho maiores, tá certo? Ó, elas vão vindo para cá, elas vão ficando maiores, porque elas estão mais próximas. Assim vocês conseguem fazer uma noção de dar uma noção de profundidade no desenho de vocês, certo? Ó, como elas estão no plano de fundo, elas não cortam as nossas edificações, certo? Ó, tá? E agora uma outra coisa que eu quero que vocês façam. Vamos fingir de conta, né? Vamos fingir que o nosso foco de iluminação ele está aqui. O nosso sol ele está escondido em algum lado para trás aqui da nossa folha, ele está longe do nosso enquadramento. Se o nosso sol ele está aqui, ele está jogando uma luz por todos esses objetos, tá? E está fazendo com que esses objetos aqui, eles ganhem sombra. Como é que será que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo, né? Dentro desses objetos aqui, eu quero que vocês executem no desenho de vocês com o grafite de vocês, tá certo? Olha só, se a luz do sol ela está batendo aqui nessa edificação, ela tá vindo daqui, essa parte da frente aqui, logicamente ela vai ser mais clara do que essa parte aqui, porque essa parte ela recebe mais luz do que essa outra parte aqui. Então essa vocês vão fazer um pouquinho mais escura. Só que tem um adendo ainda, pessoal, que é o seguinte, olha só, à medida em que o sol bate aqui, sombra, aquela sombra que a gente chama de sombra projetada, que a luz ela vai chegar no objeto e ela vai se projetar a 45 graus aqui no nosso objeto. Então aqui a gente tem, ó, aqui a gente tem uma sombra do objeto projetada no chão. Ó, nessa lata de lixo aqui, a gente tem também, ó, uma sombra que ela se projeta a 45 graus. Isso vai se dar em toda a lógica do desenho. Quero ver como é que vocês trabalham com isso, tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima oficina de desenho de perspectiva. Valeu!